Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra. Ela é rica em detalhes, ela fala ao nosso coração. O Teu Espírito já ilumina os nossos olhos quando nós lemos a Sua palavra. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale e aplique as verdades do Senhor ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, contextualizando, depois do apelo de Paulo a César, uma vez que ele passou por alguns julgamentos e foi constatado a sua inocência, agora, nós temos diante de nós um capítulo inteiro que vai registrar para nós a viagem de Paulo, em detalhes, até o momento do naufrágio. E esse capítulo que nos conta essa história, mais uma vez, ele mostra uma verdade que muitas vezes nós enfatizamos aqui no livro de Atos, porque o livro de Atos é um desses livros narrativos, históricos, que nos ajudam a perceber, principalmente quando Lucas está presente, porque ele oscila ao longo da narrativa, momentos em que ele está presente, momentos em que ele registra a partir dos olhos de outros, de terceiros. Mas nesse episódio, mais uma vez, Lucas deixa claro que ele está presente, não só pelo uso da expressão nós, quando ele se omite, mas ele fala dele, de Paulo e Aristarco, que ele cita, esses três irmãos que estavam juntos ali, no caso, dois que acompanhavam com fidelidade a Paulo na sua jornada. E isso mostra, não somente que Lucas estava presente por causa dessas expressões, mas porque a riqueza de detalhes, o nome das cidades, o conhecimento, o linguajar técnico específico de alguém que muitas vezes esteve no mar, mostra, mais uma vez, Lucas já fez isso outras vezes no livro de Atos, mostra que Lucas estava ali presente, tendo consciência de cada um dos eventos que estavam acontecendo, e ele faz questão de deixar claro para nós como esse relato ele é vívido e confiável. Nós percebemos que a presença de Lucas é verdade e que esses fatos que ele registra no capítulo 27 são incontestáveis, porque ele fala de locais específicos e variados. Veja quantos nomes ele menciona: ilhas, cidades, locais, portos. Ele cita 2 navios, o navio Adriático, o Adramítio, e o navio Alexandrino. Ele chega a contar no momento do naufrágio quais partes do navio eles foram soltando, quais partes eles tentaram salvar, em que momento eles deixaram de fazer jejum e passaram a comer. Tudo isso só poderia ser registrado por alguém que estava lá, presente naquele exato momento. Isso nos leva a uma aplicação, não só por causa do livro de Atos, mas por causa do que toda a Escritura, ela nos mostra de maneira clara, que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, tal como nós enfatizamos, ela é um livro confiável e verdadeiro. Ela não conta lendas, ela não conta mitos, mas ela conta fatos dos quais nós podemos ler e saber que eles são verdadeiros, que eles são confiáveis, de que aqui nós temos a verdade de Deus de maneira incontestável, inspirada, inerrante, infalível, cheio de autoridade para guiar a nossa vida, seja através de ordens diretas ou sejam através de princípios. Nós podemos ler esse texto e tirar muitas lições para a nossa vida cristã, para a nossa vida na igreja, para a nossa visão sobre quem Deus é. E na verdade, se tem uma das coisas que esse capítulo 27, ele faz, é nos ensinar, irmãos, é nos ensinar a como nós conhecemos a Deus nas circunstâncias. Na verdade, esse é o título, Conhecendo a Deus nas circunstâncias. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós podemos dividir ele em 3 partes. Uma vez que Paulo está passando por dificuldades. Paulo está passando por tempos ruins, por circunstâncias de tribulação, de adversidade, de quase morte, seja por julgamento ou agora por naufrágio. Então, nós podemos olhar do verso 1 ao verso 8 do capítulo 27, que em tempos ruins, nós conhecemos a bondade de Deus. Em tempos ruins, Deus revela a sua bondade. Em segundo lugar, do verso 9 ao verso 26, nós percebemos que nos tempos ruins, conhecemos a fidelidade da palavra de Deus. Não só a bondade, mas na segunda parte, então, ele vai mostrar a fidelidade da palavra de Deus. E em terceiro lugar, nós aprendemos
do verso 27 ao verso 44, que nos tempos ruins nós aprendemos a confiar em Deus. Deus mostra a sua bondade, Ele revela a fidelidade da sua palavra, então Ele nos ensina a confiar. Porque a confiança é algo que Deus nos traz de maneira pedagógica, nos ensinando. Então, se nós pudéssemos resumir esse capítulo em uma única frase, seria essa: de que em tempos ruins Deus se revela a nós por meio dos seus atos bondosos e fiéis, para que depositemos a nossa fé e esperança nele. É assim que nós vamos trabalhar nessa noite. Então, em primeiro lugar, vamos ver como Deus, em tempos ruins, mostra e nos faz conhecer a sua bondade, do verso 1 ao verso 8. Vejam comigo, deixem sua Bíblia aberta. Nós percebemos que Lucas, ele faz questão de frisar, irmãos, quando ele está fazendo o seu relato, quando nós olhamos que no início já dessa viagem, como se não bastasse a prisão, como se não bastasse os julgamentos, que Paulo muitas vezes quase foi morto, como se não bastassem as coisas que acompanhavam Paulo como sendo um prisioneiro, porque ele era um prisioneiro, ele não era alguém que estava em liberdade, ele provavelmente estava sendo tratado como qualquer outro prisioneiro, ele poderia ter sido tratado como qualquer outro prisioneiro nessa viagem. Nós vimos que são muitas pessoas que estão ali, e só uma observação: esses prisioneiros que estavam sendo levados para Roma, muito provavelmente, que eram viagens que aconteciam frequentemente, eles não estavam sendo levados a Roma para serem julgados. Eles são tratados aqui como descartáveis e indignos, tanto é que os soldados, no pior momento, quando eles veem que esses presos vão ter que ser lançados ao mar, eles falam assim: vamos matar todos, porque eles são presos mesmo, eles já vão morrer, então vamos matar todos eles para que eles não fujam, porque muito provavelmente esses homens, eles iriam servir de entretenimento em arenas de guerra e morte para Roma. E não eram cristãos, provavelmente, eram criminosos que foram presos, julgados e condenados, então eles eram descartáveis. E Paulo estava no meio desses homens, como inocente de Deus. Então, quando nós olhamos para isso, como se não bastasse todas essas coisas ruins, a Bíblia deixa claro para nós no capítulo 27, que Paulo não só enfrenta a ameaça daqueles que estão à sua volta, mas agora também ele enfrenta dificuldades na natureza. Os ventos, várias vezes nós vemos o capítulo repetindo, verso 4, verso 7, que eram ventos contrários, ventos que dificultavam a viagem, que traziam perigo para essa viagem, perigo de naufrágio, perigo de morte. Então são muitas coisas, mudanças de rotas, atrasos, sem contar que Paulo estava indo para um último julgamento, que a única certeza que ele tinha era que ele ia dar um testemunho para César. Depois disso, Deus não garante mais nada para Paulo. Poderia ser o último testemunho. Ele poderia pregar, a sua mensagem poderia ser rejeitada, e ele poderia ser morto. Mas Deus deixa claro para ele: você vai testemunhar perante César. Isso era a certeza que ele tinha. Então, às vezes, irmãos, e aqui fica uma aplicação importante para nós, quando a gente fala da bondade de Deus nas circunstâncias ruins, às vezes a nossa vida, elas são ruins. Ou por metáfora, ou por analogia, a nossa vida muitas vezes se assemelha a um capítulo 27. Um momento de tempestade, um momento de dificuldade, um momento de incerteza, um momento de tribulação, de dúvida, de medo, de ansiedade, de caos. Mas será que nós somos capazes de ver a bondade de Deus e notar ela nos cuidados pequenos de Deus, mesmo quando as coisas vão de mal a pior? Você tem olhos para olhar para tudo que Deus faz na sua vida, quando você está passando por dificuldades, e ver a bondade de Deus mesmo assim? Ou quando as dificuldades vêm, a tempestade vem, a única coisa que nós temos é murmuração, reclamação, e nós não vemos nada de bom? Porque quando Lucas ele faz esse registro para nós, é interessante que durante esse registro, se você não prestar atenção, você olha só para as dificuldades, mas você não vê como Deus também tem sido bondoso com Paulo, com esses homens. E como que nós podemos ver a bondade de Deus? E aqui já fica uma aplicação para nós, que nós precisamos aprender a ver a bondade de Deus nas providências pequenas que às vezes são desprezadas por nós no dia a dia. Nós precisamos aprender a ver essas coisas. Veja, irmãos, que no verso de número 2, a Bíblia vai dizer para nós
que Paulo, embora fosse tratado como um prisioneiro, ele tinha na sua presença Aristarco, que é alguém que aparece algumas vezes nas suas cartas, no livro de Atos, como um companheiro fiel que andava com ele por causa do Evangelho. Provavelmente, Paulo apresentou Aristarco e Lucas como seus escravos, e por isso eles puderam navegar junto com Paulo. Mas esses homens estavam ali com ele. Paulo tinha companhia. E às vezes, quando nós passamos por circunstâncias difíceis, nem sempre nós temos o privilégio de ter companhia. Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Paulo estava com seus irmãos, não só Aristarco, mas Lucas, que não se menciona de maneira clara, mas ele está implícito no relatório que ele faz. Mas não somente isso, é interessante que quando nós olhamos, mais à frente no verso 3, quando fala que eles chegaram a Sidom, Júlio, esse homem que era o centurião que estava responsável por todos esses presos, ele trata Paulo com humanidade, ele distingue Paulo dos demais. Ele olha para Paulo, e talvez porque soubesse que ele era um cidadão romano, mas ele trata ele com humanidade. Ele permite que Paulo saísse do navio. Paulo sai do navio e encontra os crentes de Sidom, que ele tem o privilégio talvez de poder fazer uma refeição. O texto bíblico diz para nós, veja no verso 3, que Paulo não só foi permitido que ele fosse ver alguns amigos naquele lugar, mas que ele obtesse assistência. Lucas não discrimina para nós que tipo de assistência são essas, mas é muito provável que Paulo tenha recebido mantimentos, talvez dinheiro, para ele poder terminar a viagem com recursos próprios, poder ter um pouco mais de liberdade para fazer as coisas, um pouco mais de conforto, uma vez que ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. Não era uma causa pessoal, era uma causa do reino de Deus. Então nós vemos em tudo isso a bondade de Deus, nos mínimos detalhes, porque Paulo era um homem fiel a Deus. Deus foi fiel em cuidar de Paulo nos momentos de dificuldade. E isso me lembra uma história, quando eu estava lendo, e eu percebi que Júlio, um militar, que poderia tratar ele com militarismo, trata esse homem com bondade, um ímpio. Eu me lembrei da história de Policarpo de Esmirna, que foi um dos pais da igreja, que quando estoura uma perseguição na cidade de Esmirna, e você pode ver esse mesmo relatório lá em Apocalipse capítulo 2, quando a carta é mandada para Esmirna, a igreja está sendo perseguida. E Policarpo é o pastor da igreja, Policarpo que foi discípulo de João. E Policarpo, que muitas vezes foi fiel a Deus e foi perseguido, por ser o principal líder da igreja, eles começaram a esconder Policarpo, que já era um senhor de idade. E aí, então eles começam a perseguir, querendo matar Policarpo. E muitas vezes Policarpo era levado de lugar a lugar. Um dia, Policarpo cansou de fugir. E um dos crentes da igreja, depois de ser torturado, disse aonde era o esconderijo de Policarpo. E então chegaram até Policarpo e falaram assim: olha, os soldados já descobriram onde você está, eles estão vindo, e nós precisamos tirar você daqui de novo. Policarpo falou: não, eu não vou mais fugir, eu vou ficar aqui. Então, enquanto os guardas estão vindo, ele prepara um banquete, ele prepara um grande jantar. E aí, quando os soldados chegam, batem a porta, ele abre a porta, ele pede para os soldados entrar. Aí ele falou assim: ó, entre. Eu só quero pedir uma coisa antes de vocês me levarem. Permita que eu gaste algum tempo de oração no meu quarto de maneira solitária, enquanto vocês comem. Ele serviu a que eles queriam tirar a sua vida. Ele fez um jantar para os soldados. E esses soldados comeram enquanto ele orava. E quando eles foram levar Policarpo embora, no momento em que Policarpo estava sendo julgado e sendo pressionado para negar Jesus, que ele não aceita negar Jesus, então eles falam assim: então nós vamos ter que queimar você, Policarpo. E quando Policarpo começa a ser queimado, um dos soldados que foi tratado com bondade por ele, não permite que ele seja queimado e dá um golpe de espada, fazendo com que ele morresse mais rápido e não morresse agonizando pelas chamas da fogueira. E nisso nós vemos o quê? Até nisso nós vemos a misericórdia de Deus, que não permitiu que Policarpo sofresse nos seus últimos momentos de extrema angústia sendo queimado. Mesmo que alguns tenham sofrido, Deus preservou aquele homem. Então nós vemos da mesma forma que esse homem Júlio, ele está tratando Paulo com bondade. Ele está minimizando os sofrimentos de Paulo, que poderiam ser muito maiores. E isso nós vemos a bondade de Deus.
E agora pense na sua vida. Pense nas circunstâncias cotidianas que você vive. Poderíamos citar vários exemplos. Quando um pneu do seu carro fura antes de você pegar uma estrada distante, e ao invés de você sofrer um grave acidente, você tem a oportunidade de trocar aquele pneu e cuidar do seu carro para que você não pegue a estrada e algo pior aconteça. Ou quando você precisa de um recurso urgente, parece que você não vai ter chance de lidar com aquele recurso, mas Deus manda a providência e Deus cuida de você. Ou quando você está lutando pela saúde, pela vida, e você já perdeu as esperanças nos recursos humanos, e os recursos humanos já não têm mais como te atender, mas Deus, na sua providência, ainda faz um milagre e salva você, e cura você, e guarda você, ou guarda aqueles que você ama. Isso nós vemos a providência de Deus. Ou quando você quer fechar um negócio, você quer comprar, você quer vender, ou quando você quer entrar num serviço, ou numa faculdade, qualquer outra coisa, e você muitas vezes vê dificuldades, mas na providência de Deus, Deus abrindo portas e fechando portas, Ele vai guiando você através do caminho dEle. Nisso nós vemos a providência de Deus. Deus está lá, sempre que você precisa. Na saúde, no trabalho, nos estudos, no relacionamento, nas dificuldades, nos imprevistos, Deus está lá. É Ele que cuida de você. Porque aqui, quem está com Paulo, é Deus. É Deus que está com Paulo, permitindo companhia no momento de angústia, quando ele poderia se sentir solitário. É Deus que nutre Paulo com irmãos que prestam assistência para ele quando ele precisa, que talvez oram com ele, que talvez atendem ele em suas necessidades. Deus está lá, cuidando de Paulo. Isso nós vemos a providência de Deus. E aqui nós temos uma aplicação importante. Cristo, irmãos, Ele faz essas providências, Ele faz esses momentos de socorro e de intervenção na nossa vida, porque Ele nos atende como alguém que já passou pelas mesmas coisas que você. Por que Cristo se compadece de você? Por que Cristo cuida de você? Por que Jesus se faz presente e intervém na sua vida? Porque Ele mesmo já passou por coisas iguais às que você passou e até piores. E Ele sabe como é importante o socorro de Deus para os filhos dEle. Ele sabe que nós precisamos de visitas providenciais, porque nós vemos diversos versículos das Escrituras, irmãos, que mostram que Jesus, Ele sofreu como homem, tal como nós. Isaías 53 fala que Jesus experimentou dores e sofrimentos, porque Ele era um homem de dores, que sabia o que é padecer. Então quando você sente dores, quando você padece, Cristo te entende, Cristo sabe o que você está passando. Ou poderíamos dizer em momentos de lutos, quando Jesus chorou porque Ele teve que sepultar Lázaro, seu amigo amado. Ele sabe o que é perder alguém que Ele ama, o que é perder alguém que ama, e por isso Ele nos consola. Ou quando, irmãos, Jesus sentiu angústia extrema, quando Ele estava próximo de um momento que era inevitável, que era a sua crucificação, Ele orou a Deus, o Pai, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Veja, Jesus sabe, Ele sofreu fisicamente, porque diz que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele se sentiu abandonado e rejeitado pelo seu povo, e sentiu abandonado também pelo Pai na cruz, quando Ele orou: meu Deus, por que me abandonaste? Ele sabe o que é se sentir abandonado. Ele foi tentado como nós, Ele sabe o que é lutar contra o pecado, como um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo Ele foi tentado, mas sem o pecado. Jesus, Ele pode socorrer aqueles que sofrem, conforme diz o autor de Hebreus, porque naquilo que Ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esses são alguns versículos dos muitos das Escrituras, que mostram por que Jesus, Ele é eficaz, Ele é eficiente, Ele é presente quando você precisa. Porque quando você passa por qualquer sofrimento que você possa estar passando na sua vida, não existe nenhum sofrimento que você não passe, que Cristo não entenda a sua dor, que Cristo não se compadeça. Você já teve aquela experiência de poder desabafar com uma pessoa e perceber que ela não entende o seu sofrimento? Porque talvez ela não experimentou aquilo? Cristo entende. Nós somos insuficientes, mas Cristo sabe.
Cristo conhece sua dor. Cristo conhece sua necessidade. É por isso que Ele cuida de Paulo. É por isso que Ele cuida de você. Porque Ele entende a sua fraqueza e a sua necessidade. Pense em momentos da sua vida. Você já foi rejeitado? Cristo também. Você já foi ferido com palavras? Cristo também foi. Você já foi ferido no seu corpo? Você sofreu agressões? Cristo também, muito mais. Você já foi humilhado, zombado? Cristo também. Você já fez o bem, mas sofreu ingratidão por fazer o bem? Cristo também. Você já sofreu difamação? Cristo também. Você foi tratado com injustiça? Cristo também foi. Você já sepultou pessoas que você ama? Cristo também. Você já foi traído? Cristo também. Não há nada que você não tenha passado, que Cristo não tenha passado antes e Ele não possa te socorrer. Ele não possa te pastorear e cuidar de você. Mas existe uma diferença. Você passa por essas coisas merecendo coisa pior. Você passa por essas coisas sendo merecedor do inferno. Com todo respeito a vocês. Porque você é um pecador, eu sou um pecador. O destino final que nós merecíamos é a condenação. E muitas vezes nós passamos por essas coisas murmurando. Cristo passou por elas, não tendo pecado, mas jamais murmurando por nenhuma delas. Pelo contrário, Ele passa por essas coisas a fim de que eu e você possamos receber dele graça e misericórdia. Ele sabe que nós precisamos, porque quando Cristo estava lá no seu momento de angústia, carregando aquela cruz, indo para o Calvário, Deus providenciou um homem para ajudar ele a carregar a cruz. Quando ele estava no seu momento mais angustiante, depois de suar sangue, de chorar, depois de ver os seus discípulos abandonando e fugindo, depois de ver Pedro negando, Deus manda um refrigério para ele no meio do caos e manda que um homem sirineu ajude ele a carregar a sua cruz. Esse é o momento onde Deus manda suas providências pequenas a nós, que podem parecer pequenas e que muitas vezes passam desapercebidos aos nossos olhos. Lucas está registrando isso aqui, irmãos, para mostrar assim, sua vida está difícil, você está passando por problemas, veja a bondade de Deus, porque ela está aí. Às vezes você não está enxergando, mas ela está aí. Em segundo lugar, nos tempos ruins nós conhecemos a fidelidade da palavra de Deus. Então nós não apenas conhecemos nos tempos ruins a bondade de Deus que se revela a nós, mas também a fidelidade da sua palavra. Vejam, irmãos, que no verso 9, vai ter o registro para nós, quando Paulo vai fazer ali alguns conselhos a esses homens. E Paulo os aconselha debaixo de dois fundamentos. O primeiro, como alguém que já muitas vezes andou em mares e sofreu naufrágios. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, irmãos, que ele sofreu muitos naufrágios. Então Paulo tinha experiência de mar. Mas Paulo também fala aqui, não apenas como alguém que tem experiência, porque experiência o piloto tem. Veja o verso 10, 11. Porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio. Quem que vocês acham que provavelmente eles iriam receber mais crédito? O piloto e o mestre do navio ou Paulo o prisioneiro? Aí quem que é esse homem que a gente não conhece está falando para nós não fazer isso? Não, eu vou dar crédito para quem é profissional. Mas Paulo não está falando só por alguém que teve experiência. Paulo é o servo de Deus que fala a verdade de Deus que está invisível aos olhos humanos. Paulo vê além das aparências. Paulo vê além das facilidades. Na verdade, essa é até uma aplicação importante desse texto, porque veja, quando o verso 13 vai dizer para nós que o vento sul estava soprando brandamente, e pensavam eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando. Então vejam, eles estão sendo guiados pelos sinais, pelo que eles veem. Paulo não, ele está sendo guiado pela palavra de Deus. O crente, ele não é guiado pelo que ele vê, ele é guiado pela fé, pela orientação da palavra de Deus. Se todas as circunstâncias diz, vai e faça, mas Deus diz, não faça, não faça.
Se uma porta é aberta de qualquer coisa na sua vida e você fala assim, nossa, aqui tem uma grande oportunidade, eu vou abraçar essa oportunidade. Não é porque é uma grande porta, que é uma grande oportunidade, que você vai ter grandes benefícios, que é de Deus. Porque às vezes você pode ver os sinais e falar assim, não, isso aqui é de Deus, porque está tudo muito bom. Olha quantos benefícios, olha quantas vantagens. Às vezes não é de Deus. E Paulo está exatamente nessas circunstâncias aqui. Quando ele está vendo as coisas, está falando assim, olha, se a gente ir, por mais que não tem vento nenhum, está ensolarado, não tem um vento ameaçando tempestades, mas Paulo anuncia, vem problema por aí, vamos ficar quietos aqui. Esses homens se recusam a ouvir o conselho de Paulo. Por quê? Porque o mundo despreza a palavra de Deus. Eles desobedecem à palavra de Deus, mas os servos de Deus não. E é interessante que aqui também tem uma aplicação importante. Paulo usa uma expressão. Ele não está dando uma orientação, ele está dando um conselho. Ele falou assim, ó, eu vos aconselho. E depois de novo ele vai fazer isso. Ele vai aconselhar eles novamente numa segunda oportunidade, no verso 22. Mas é interessante que aqui nós temos uma implicação importante para a nossa vida. Como, irmãos, os conselhos, eles são importantes na nossa vida. Como conselhos são importantes. Conselhos nos ajudam a evitar grandes sofrimentos. Por que esses homens sofrem aqui depois? Vocês vão ver no capítulo. Porque eles se recusaram a ouvir o conselho de Paulo. Conselhos nos livram de grandes enrascadas. Conselhos, eles nos livram de relacionamentos perturbadores. Quantas pessoas decidem namorar e se casar, mesmo depois de muitos sinais e muitos conselhos, assim, não faça isso, não faça isso. Você vai ter problemas, e a pessoa, ela segue até o final, porque o orgulho e a sabedoria dela fala mais alto do que os conselhos da palavra de Deus. E ela segue o seu caminho, depois ela tem problemas. Conselhos, eles nos livram de grandes prejuízos. Quantas vezes nós escutamos conselhos falando, não faça isso, não faça aquilo, e às vezes a gente faz isso e no final a gente tem prejuízo. A gente sofre os danos porque nós não ouvimos os conselhos. Conselhos, irmãos, eles nos ajudam a tomar grandes decisões antes de grandes coisas. Alguns não gostam de conselhos por causa do orgulho, porque muitas vezes elas querem seguir o seu próprio coração. Você provavelmente já ouviu aquele ditado popular, que quem não ouve conselho, ouve coitado. E Paulo dá o conselho, e esses homens, eles ainda assim querem seguir pelo caminho contrário àquilo que Paulo fala, né? E aqui só uma observação, não é que todos os conselhos são bons. Não é que sempre que a gente vai receber conselho, vai ter conselho bom, vai ter conselho ruim. Mas Provérbios, que nos ensina sabedoria também em todas as coisas, vai dizer em Provérbios 11:14, que não havendo uma direção sábia, uma sábia direção, o povo cai e perece. Mas na multidão de conselheiros há segurança ou sabedoria. Ou seja, no meio de vários conselhos você vai encontrar, às vezes um conselho que vai ser sábio, 2 conselhos que vão fazer diferença na sua vida e vão te poupar desses sofrimentos. E os conselhos são muito importantes. Na verdade, irmãos, Deus nos fez não para sermos autossuficientes e autoindependentes. Ele nos fez para sermos dependentes dele, da sua palavra, dos líderes, dos irmãos. Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Aconselhai-vos uns aos outros. Não fala para os pastores aconselhar somente. O trabalho de aconselhamento é dos pastores. Mas a Bíblia fala, aconselhai-vos mutuamente. Significa que alguns irmãos entre nós podem ter a habilidade de dar conselhos em áreas que eles são bons. E eles vão fazer diferença na vida dos irmãos da igreja. Eles vão ser proficientes em algumas áreas de trabalho. E é eles que vão nos ajudar nesses momentos. E é sábio da nossa parte ouvir o conselho daqueles que têm maturidade, sabedoria, quilometragem em algumas áreas que são terrenos desconhecidos para nós. Então os conselhos, eles são muito importantes. O verso 20 chama a minha atenção, veja aí, que depois de mostrar todo o sofrimento em que eles foram, conforme diz o verso 15 no verbo arrastado, e também no verso 18, quando eles foram açoitados pelo vento e pelo mar, vai dizer no verso 20 que depois de todos os recursos humanos
que depois de fazerem tudo que estava a seu alcance, com a especialidade desses homens na sua área, eles eram especialistas em navios, eles cortam os cabos, eles se livram de coisas, eles fizeram todas as coisas com as próprias mãos, mas no verso 20 diz assim: depois de alguns dias fazendo isso, sem ver sol nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade, foi embora afinal a esperança de salvamento. Veja, a esperança morreu. A esperança morreu. E aqui é importante entender isso. O fim da esperança nos recursos humanos é, na verdade, o início da verdadeira esperança. Porque é quando a esperança humana morre que a esperança que vem de Deus nasce. As duas não podem habitar juntamente. Nós não podemos confiar nos recursos humanos e confiar nos recursos divinos. Nós sempre confiamos só no recurso divino, mas Deus usa os recursos humanos. Mas a nossa esperança é sempre nele. A nossa esperança é sempre nele. E é nesse momento que Deus, ele faz exatamente isso. Ele leva todos esses homens ao esgotamento. Ele leva todos esses homens ao desespero. Para mostrar o quê? Que a palavra dele é fiel. Ele falou por meio de Paulo. Ele falou, não façam isso, aguardem. Eles decidiram desobedecer. E agora Deus está mostrando assim, vejam como minha palavra é fiel. Porque eu disse e vocês não ouviram. Eu falei pelo meio do meu servo, mas vocês não ouviram. É isso que o texto está mostrando para nós. Então, é nítido que Deus faz isso, irmãos, para que no meio do desespero, no meio da desesperança, Ele cria um terreno preparado para manifestar a sua palavra, para manifestar o seu controle e a sua graça. Deus faz isso na nossa vida. Por que muitas vezes você vê que Deus trata nós, os seus filhos, de maneira que Ele nos leva ao fim dos nossos recursos? Deus tem poder para intervir antes. Deus tem poder para acabar com o sofrimento mais rápido. Mas por que Deus não acaba? Por que Deus nos permite viver situações onde nós temos que ficar dependendo, e parece que não vai dar certo, e parece que nós vamos perder, e parece que vai acontecer uma calamidade, e Deus permite o quadro se arrastar, para depois Ele manifestar a sua bondade? Porque Ele quer justamente isso. Ele quer destruir a idolatria da autoconfiança. Ele quer destruir a nossa fé, Ele quer depurar a nossa fé e mostrar para nós que uma fé viva e verdadeira é aquela que só confia em Deus. É quando Deus mostra que os nossos ídolos têm pés de barros. Eles se quebram, eles se desfazem na primeira tempestade que aparece. É isso que Deus está fazendo aqui com esses homens que nem conhecem a Deus, mas Paulo está nesse barco. Ele está mostrando a diferença entre o controle do homem e o controle de Deus. Porque veja quantas coisas esses homens fizeram. Nós podemos ficar mostrando no texto, olha o que esses homens fizeram, isso. Nada foi suficiente. Para no final Deus mostrar uma verdade que nem sempre nós estamos conscientes. Que você não controla nada. Mas é que Deus controla tudo. O controle, ele é um ídolo da cultura moderna. O controle de todas as coisas, ele é um engano que você se ilude, você pensa que você está no controle. Mas a verdade é que Deus está no controle. Você não tem controle da sua vida. É Deus que está no controle dela. É mais uma vez isso que as Escrituras estão nos ensinando. Ela está mostrando exatamente essas coisas, dos versos 22 a 26, nós vemos que Deus, Ele vai fazer com que esses acontecimentos, eles venham sobre nós, para nos ensinar a obedecer a palavra de Deus. Deus concede uma segunda chance. Veja que Paulo vai falar pela segunda vez. Paulo chega no verso 1, e na primeira parte é como se ele falasse assim, ó, eu te avisei, eu avisei vocês. Não é que Paulo está querendo aqui ser vingativo e falar assim, tá vendo? Se você tivesse me ouvido, vocês não estavam sofrendo. Mas ele fala assim, ó, isso é verdade. Entretanto, Deus dá uma segunda chance para vocês agora.
Vocês não aprenderam primeiro que tem que confiar, mas Deus ele é pedagógico, ele é paciente, ele permite que a gente continue. E às vezes ele nos livra de consequências piores para nos ensinar a obediência da sua palavra. É isso que ele está fazendo aqui. Deus está sendo pedagógico, né? Aí Paulo fala no verso 22, mas agora eu aconselho vocês, já que vocês não atenderam antes, tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. O navio vai se perder, mas a vida não. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que vocês compareçam diante de César. E ele começa a falar. E é interessante que aqui nós vemos a graça de Deus. E Deus sempre age assim, né? Desde o Éden. Deus disse para Adão, você vai morrer. Deus não mata ele de imediato. Deus ainda veste ele de roupas. Expulsa ele do jardim, mas não mata ele definitivamente. Paulo tinha falado antes, falou, se nós irmos por aqui, nós vamos morrer e vai perder a carga e o navio. Agora Deus fala por meio de Paulo, uma segunda chance. Só o navio vai se perder, a vida não. Deus preserva o que é mais importante. E Ele nos livra das consequências maiores, mas Ele não nos deixa sem consequência. Para nos ensinar, para nos fazer aprender. É tal como um pai que vai disciplinar os seus filhos. Ele dá um castigo grande na palavra, mas quando ele vai executar o castigo, ele diminui. Né? Ele diminui o castigo. Fala assim, eu falei que você ia ficar sem isso, isso e isso. Agora você vai ficar só sem isso e isso. Esse aqui eu vou deixar você ainda ter. Então, Deus age assim. Ele minimiza as consequências. Né? Isso é interessante porque nós vemos a graça de Deus. E Paulo aconselha esses homens como forma de encorajamento. Ele falou assim, olha, tenham coragem. Porque Deus já falou. Deus já falou. Isso não vai acontecer com vocês de tal forma. E aqui tem algumas aplicações importantes. Primeiro, a segurança de Paulo em meio ao caos, ela vem do fato de que ele pertence a Cristo. Por que Paulo está tão calmo? Não é só porque ele tem medo, não tem medo de morrer. Porque pode ter pessoas que não têm medo de morrer, mas elas também não pertencem a Cristo. Mas Paulo não tem medo de qualquer coisa, porque ele pertence a Jesus e ele sabe do destino final dele. E isso tem uma pergunta, né, do Catecismo de Heidelberg, que ela começa exatamente assim. Qual é a tua única segurança ou o teu conforto na vida ou na morte? E a resposta é, de que eu não pertenço a mim mesmo, mas que de corpo e alma pertenço ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa maior segurança, é a âncora da nossa alma. Que nós não somos de nós mesmos, porque quando Paulo vai falar, irmãos, isso também não é sem motivo. Olhem para os versos que estão aí, no verso 23, olha o verso 23. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço, veja, é o pertencimento, Paulo deixa claro, ele está falando da parte de um Deus que é dele, e que ele é de Deus. Falou assim, olha, eu sou desse Deus, eu pertenço a ele, e eu conheço ele, eu conheço. E por isso eu digo a vocês, eu confio na sua palavra. Paulo tinha experiência com Deus, ele tinha know-how para falar essas coisas, para falar assim, olha, eu conheço Deus e sei que tudo que ele me falou essa noite vai acontecer. Vai se cumprir, a palavra dele é fiel. Uma outra aplicação, irmãos, que é importante nós dizermos, é que a desobediência à palavra de Deus, ela traz muitos prejuízos que poderiam ser evitados. A desobediência. Quantas lições na Bíblia sobre desobediência, irmãos? Veja nesse próprio capítulo, quantos prejuízos, quantos sofrimentos. Esses homens ficaram dias sem ver o sol, sem ver estrelas, eles perderam dinheiro, eles perderam recursos, eles quase perderam a própria vida. Quantas coisas eles poderiam ter evitado se eles tivessem acatado a palavra de Deus? Quando nós olhamos para a realidade da nossa vida, fala para mim, ou pensa você, quantas coisas você já teve de prejuízo na sua vida, porque você foi desobediente à palavra? Quantas coisas? Quantos sofrimentos você já passou porque você quis seguir a sua vontade e não a de Deus? Quantas coisas, quantos prejuízos a desobediência traz para nós quando a gente não obedece aquilo que Deus nos manda fazer?
Talvez nós poderíamos usar exemplo. Quantos anos você talvez desperdiçou da sua vida, quando você podia estar servindo, estudando, crescendo, andando de um lado para o outro, sem criar raízes, sem frutificar no reino de Deus, sem crescer na presença de Deus, sem seguir os propósitos que Deus tem para você, porque você muitas vezes foi desobediente à palavra de Deus. Talvez você não estava fazendo nenhum crime, nada de errado, você só não obedeceu aquilo que Deus te chamou para fazer. Quantas coisas. Quantos casamentos perdidos, irmãos, quantos filhos perdidos, quantas carreiras, quantos ministérios desperdiçados por causa da desobediência da palavra de Deus. Quantas coisas que nós atrasamos na nossa própria vida pessoal, porque nós passamos anos boicotando a voz de Deus na nossa vida. Quantos? A verdade, então, é que a desobediência, ela nos leva para o meio do mar, da tempestade, do caos, da tribulação. E eu acho que não existe uma ilustração mais perfeita do que a de Jonas. Jonas é a ilustração perfeita de alguém que ouve a voz de Deus e escolhe desobedecer. Nós vemos que a desobediência só fez Jonas regredir, só fez Jonas se afundar. Na verdade, é quase que uma estrutura poética no livro de Jonas, porque é isso que nós vemos. Jonas, quando ele decide não obedecer a palavra de Deus, o texto bíblico vai jogando Jonas cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para mostrar o quê? Falou assim, ó, esse é o caminho da desobediência. Os desobedientes não sobem de acordo com Deus, eles descem, eles descem. O que acontece com Jonas? Deus fala, vai, ele foge. Ele entra num barco, ele gasta um dinheiro que ele não vai reaver, ele perde dinheiro, ele vai para o porão do barco, ele dorme um profundo sono, ele encara uma tempestade, ele é lançado no mar, ele vai para a barriga do peixe e ele se vê de frente para a morte. É só descida. Ele só muda a rota dele quando ele se arrepende e ele reconhece que ele tem que obedecer à voz de Deus. Aí o peixe vai lá e regurgita ele na praia, para ele voltar para o caminho da obediência. Mas enquanto ele se manteve duro, enquanto ele manteve o coração endurecido, Deus tratou Jonas com disciplina, levando ele ao buraco, a quase experiência de morte. Deus só não matou ele porque queria ensinar ele algo maior. Mas às vezes, alguns podem perder a vida por causa da desobediência. Infelizmente a Bíblia mostra isso, que Deus matou alguns por causa da desobediência. É interessante que tem um paralelo entre Jonas e Paulo. Eu poderia ficar citando aqui, mas são muitos paralelos. Depois você procure sobre isso, ou depois você pode receber o sermão. Mas Paulo é um contraste com Jonas. Jonas, ele apresenta tudo aquilo que é de negativo. Desobediência, rebelião, as consequências, o seu entorno, né? As pessoas que estão em volta de Jonas estão sofrendo, e por causa do pecado dele, as pessoas que estão em torno de Paulo, elas estão sendo beneficiadas por causa da sua obediência. Então você tem diversos contrastes, né? Entre Paulo e entre Jonas. A palavra de Deus, irmãos, ela está se mostrando aqui como fiel e infalível. E em terceiro lugar, nós vemos que nos tempos ruins, nós aprendemos a confiar em Deus. Em tempos ruins, Deus se revela a nós por meio dos seus atos de bondade, quando Ele mostra a sua bondade, por meio dos seus atos fiéis, quando Ele mostra a fidelidade da sua palavra, mas agora também Ele faz isso com um propósito, para nos ensinar a fé e a esperança nele, para nos ensinar a confiar nele. Então veja, do verso 27 ao verso 31, olha aí na sua Bíblia. O que vai acontecer? Esses homens estão em busca da sobrevivência ainda. A luta ainda não acabou. Na verdade, ela começa agora. O naufrágio começa a partir do 27. Por enquanto, eles estão sendo somente arrastados, com risco de naufrágio e morte. Agora, eles vão de fato naufragar. E agora o que chama a atenção, e é por isso que eu falo que esse ponto ele nos ensina a confiança, porque é um contraste. Antes esses homens, eles não estavam ouvindo Paulo, e antes esses homens estavam apenas seguindo o seu conhecimento científico, a sua experiência profissional. Não, nós vamos fazer assim. Mas agora, olha que isso chama atenção, isso é muito bonito. Veja o verso 19, que depois deles fizerem tudo, o que eles estão fazendo? Eles estão orando. E Lucas não está falando dos crentes, ele está falando das pessoas que estão no barco.
todos estão orando ao Deus que Paulo apresentou. Orando para que Deus guarde eles. Então, se antes eles eram autoconfiantes, agora eles estão dependentes de Deus. E a oração, ela é a maior evidência de dependência. Quando nós oramos a Deus para tudo, isso mostra que nós dependemos de Deus naquelas coisas. Quando nós não oramos a Deus e fazemos as coisas sem orar, qualquer coisa que você faz sem orar, você está dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor aqui, pode deixar que eu resolvo. Quando a gente ora para Deus em tudo que a gente vai fazer, a gente está falando assim, Deus, eu preciso do Senhor nisso aqui. A mulher que vai fazer um bolo na cozinha e ora para o bolo dar certo, ela está falando assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça eu acertar o ponto desse bolo. Tudo que você ora, você está reconhecendo a soberania minuciosa de Deus nas coisas. Está falando assim, Deus, eu preciso do Senhor disso aqui. Eu não sou autossuficiente. Eu sou completamente dependente do Senhor nessas coisas que eu vou fazer. Quando você vai se divertir, quando você vai jogar bola, você ora antes do futebol. Por que a gente ora antes do futebol? Os irmãos do futebol. Porque a gente sabe que a gente precisa de Deus para nos livrar de lesões, de problemas. Porque se Deus não estiver lá e não nos ajudar, vai dar problema. E mesmo às vezes a gente orando, ainda dá problema. Machuca. Aí tem discussões e essas coisas acontecem. Mas por que em tudo a gente tem que orar? Eu estou usando esses exemplos cotidianos, conhecidos, mas você pode aplicar isso para qualquer área da sua vida. Quando você não ora, você está dizendo para Deus, pode deixar que eu resolvo. Deus, a hora que eu precisar do Senhor, eu te chamo, tá? Isso aqui, ó, é comigo, igual o Romário, eu sou o cara, deixa comigo. Não, é Deus que faz as coisas. Né? Então, uma outra coisa que chama atenção é que Paulo, no verso 32 a 37, ele nos dá uma lição de fé também. Ele nos ensina a gratidão e a adoração no meio das tempestades. Você vê aí que nos versos 32 a 37, Paulo está orando a Deus, agradecendo, comendo, se alegrando, né? Mais uma vez mostrando que a palavra de Deus está com eles. E por fim, do verso 42 ao verso 44, vejam aí o texto, vai dizer uma coisa interessante. Alguns soldados, né, eles olham para os presos, que eram culpados, e eles querem matar esses presos. Nós já falamos isso no início. E aqui então a gente vê que os culpados, eles são poupados por causa de um inocente. Você conhece essa história? Quando os culpados são poupados por causa de um inocente? Isso aqui nos remete ao Evangelho, né? É um reflexo do que é o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, ele é nitidamente esse anúncio de que os culpados, eles foram poupados por causa de um inocente. Nesse caso, o inocente vive para que os culpados sejam poupados. Mas no Evangelho não. O inocente morre para que os culpados sejam poupados. A troca é diferente, né? Na verdade, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus, ele era perfeito, sem pecado, obediente, o Filho amado de Deus, em quem Deus sentia prazer. A inocência de Cristo é cósmica, ele não tinha culpa em nenhum lugar. Mas para que nós, os culpados, pudéssemos ser absolvidos no julgamento de Deus, Cristo, ele recebe as nossas culpas, os nossos pecados, e ele é morto por causa delas. Eu sempre lembro daquele julgamento, né? Eu gosto de fazer essa comparação. Quando Jesus, naquela tradição da Páscoa, Jesus, ele é levado juntamente com o povo, com o pior criminoso, aquilo é uma articulação de Pilatos. Pilatos pega um assassino e fala assim, bom, esse homem, eu não estou achando culpa nele, eu vou pegar o pior assassino que tem aqui preso, e eu vou colocar diante deles. Quando eles verem que é Barrabás que está aqui, eles não vão escolher Barrabás, eles vão escolher Jesus para ser solto, porque é impossível que um homem que não tenha feito nada, ainda assim seja escolhido para morrer no lugar de Barrabás. E aí então quando ele coloca Barrabás e Jesus perante todo o povo, porque ele queria lavar o sangue das mãos de Jesus da sua mão, mas não tinha coragem para absolver, porque era covarde, o Evangelho deixa claro isso. Ele coloca os dois diante do público. E o público escolhe Barrabás, um assassino, um rebelde.
E naquela história, irmãos, esse é um retrato do Evangelho. Cristo e você foi posto lado a lado. Você representa Barrabás, não é Jesus não. Você representa o lado daqueles que cometeram crimes contra Deus. Que transgrediram os mandamentos de Deus, que merecem a morte eterna. Mas Cristo assumiu o seu lugar, para que você pudesse ser solto, absolvido, livre das condenações eternas. Na verdade é isso que Pedro diz em 1 Pedro 3,18, que porque Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Isso reflete o Evangelho para nós, de que Deus, Ele não poupou o seu Filho Jesus para nos justificar. Algumas aplicações finais. Primeiro, irmãos, sobre a nossa vida cristã. Primeira coisa é que a obediência a Deus, ela não nos livra das dificuldades. Você precisa entender isso, né? As pessoas, elas costumam pensar assim: não, porque se eu estou obedecendo a Deus, tudo vai dar certo. Se eu estou em comunhão com Deus, as coisas não vão ficar difíceis. Se eu for fiel a Deus, então eu vou receber saúde e prosperidade. Na verdade, a teologia da prosperidade fala isso, né? Olha, se você obedecer a Deus, fazer tudo certinho, Deus vai te tratar assim. Na verdade, é exatamente o contrário. A Bíblia fala que quando você é fiel a Deus, você vai sofrer perseguições. Deus não engana ninguém na Escritura com propagandas falsas. Ele alerta todos que leem a Escritura. Falou assim: olha, vocês querem andar comigo? Saibam que vocês vão andar nos caminhos que Jesus andou. Vocês vão ser rejeitados, vão sofrer injustiças, vocês vão ser condenados, as pessoas vão odiar vocês, vocês vão participar dos sofrimentos. Mas saibam disso, se vocês participarem dos meus sofrimentos, vocês também vão participar da minha glória. É uma troca muito justa. É um acordo muito bom. Já ouviu aquele meme? Você faria esse acordo do filme Bastardos Inglórios? Você faria esse acordo? Esse é um acordo muito bom. Eu faria esse acordo. É um acordo justo. Então, o que a Escritura nos ensina é exatamente isso, que nós podemos olhar para aquilo que Deus nos chama a fazer e saber que a obediência não vai nos livrar de sofrimentos. Não, não vai. Ela vai atrair os sofrimentos. Ela vai atrair as dificuldades, né? Jesus foi fiel e foi preso e morto injustamente. Daniel foi fiel e foi lançado na cova dos leões. Paulo foi fiel, foi acorrentado e está numa tempestade. A Bíblia está cheia de exemplos que quando nós somos fiéis a Deus, não só a bondade e a misericórdia nos perseguem, como nós lemos, mas os sofrimentos também. Eles também fazem parte, né? O crente em Deus, na sua vida cristã, ele é sempre guiado pelas promessas, porque ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive pela fé. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Notem que as pessoas muitas vezes elas estão andando por aquilo que elas veem. Não, o sol está bom, o tempo está favorável, vamos fazer isso. O crente, ele olha, ele tenta pensar em princípios, ele ora a Deus, ele busca sabedoria, ele faz um diagnóstico completo, ele busca a sabedoria de Deus acima de qualquer outro diagnóstico, porque no final Deus tem a palavra final. Ele não anda de acordo com os ventos favoráveis, nem bons nem ruins. Porque pode ser que os tempos estivessem ruins e Deus dissesse assim: pode ir, porque vocês não vão morrer na tempestade. Então a questão no final não é se o tempo está bom ou ruim. A questão no final é obedecer a Deus. Seja na bonança, seja na dificuldade, Deus quer a nossa obediência, Ele quer a nossa fé. É isso que esse texto também nos ensina. A igreja, ela foi chamada para testemunhar um Deus que salva da morte, mas não apenas da morte momentânea. Paulo aqui, ele está oferecendo um caminho de livramento da morte física nesse momento. É lógico que Paulo, ao testemunhar, também está apresentando a salvação eterna, mas isso aponta para aquilo que nós, como igreja, devemos fazer em todos os lugares que nós estamos. Nós temos que sempre apontar para as pessoas que estão no mundo um caminho que nos leva à vida eterna. A igreja foi chamada para testemunhar sobre Deus em todos os lugares. Paulo é uma testemunha. Ele está fazendo isso aqui, você foi chamado a ser como Paulo está sendo, testemunhando a verdade de Deus.
testemunhando a verdade de Deus. Esse texto, irmãos, também nos ensina sobre a teologia dele, né? Embora Deus não apareça de maneira explícita, nós sabemos que Deus está conduzindo todas as coisas, porque Deus, ele fala com Paulo, falou: Paulo, você vai a César. Deus está no controle, irmãos, do mar, da tempestade, de todas as coisas. A isso nós chamamos de a doutrina da providência de Deus. Essa é uma doutrina muito importante para nós reformados, porque nós reconhecemos que Deus, ele controla minuciosamente todas as coisas. Não há nada que Deus não esteja no controle, não tenha nenhuma ocasião, nenhuma situação da nossa vida que a gente possa falar: será que Deus está no controle aqui? Não, Deus está no controle. As confissões de fé reformadas, elas dizem assim, que Deus em sua providência ordinária usa meios, mas é livre para agir sem eles, acima deles e contra eles. Também diz, irmãos, que Deus, o grande Criador de todas as coisas, ele sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas. No Catecismo de Heidelberg, vai dizer que a providência é o poder de Deus pelo qual ele sustenta o céu e a terra, que ele governa cada coisa de tal maneira que prosperidade e adversidade vêm da sua mão paternal. Quando há prosperidade é Deus que traz, quando há adversidade é Deus que traz também. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes essa doutrina é difícil de lidar com ela na nossa cabeça, mas ela é verdadeira e ao mesmo tempo consoladora. Porque quando nós olhamos para essa doutrina, nós podemos saber o que eu posso fazer para sair de uma vez por todas da situação que eu estou. Eu devo fazer minha parte, porque o texto ensina a fazer a nossa parte. O texto ensina que esses homens trabalham, eles fazem isso, eles fazem aquilo, mas no final Paulo está sempre mostrando que a soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam juntas, mas que Deus na sua providência tem a palavra final. Ele tem a palavra final, ele continua guiando todas as coisas. Por fim, irmãos, Cristo, ele é o nosso Senhor. E a maneira mais clara de nós vivermos com coragem, como Paulo nos encoraja aqui, com confiança, com tranquilidade, é conhecer a Jesus Cristo. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa saber quem Ele é, você precisa ter intimidade com Ele, porque é conhecendo Jesus, irmãos, que você vai se propor a todas as coisas que você poderia, a qualquer sofrimento, a qualquer coisa, você vai estar com a paz de Deus que excede todo entendimento, porque você vai saber que seja no tempo bom ou no tempo ruim, Cristo é o Senhor da sua vida. É por isso que Paulo está tranquilo. Ele não é só o Senhor, ele é o alvo final de tudo. Ele é o alvo final de tudo. Né? Paulo, em outro lugar das Escrituras, ele vai dizer assim, quando ele olha para o futuro, para a ressurreição dos mortos, ele diz: não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição. Aí ele fala da motivação e do propósito da sua vida. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, de muitas, né, que ele poderia fazer, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Veja que o foco de Paulo no final de todas as coisas, de suportar os sofrimentos, não são os ganhos pessoais, não é a fama, não é o seu próprio interesse, mas é estar com Jesus Cristo. No final, a vida do crente, em qualquer coisa, ela precisa apontar para Jesus. E Paulo passa por todas essas coisas que ele passa nesse capítulo, porque ele tem Cristo como Senhor.